Então, saudações a todos. Então, a gente vai iniciar, né, os vídeos hoje dentro do curso de administração. E hoje nós vamos iniciar pelo texto, né, do Fernando Prestes Mota sobre jeitinho brasileiro, controle social e competição. Né, que é um texto muitíssimo interessante, que ele consegue misturar um pouco da história do Brasil, sociedade, questões antropológicas, e nos fazem pensar a respeito das organizações e dessa cultura, né, brasileira, e como que isso vai interferir no cotidiano de trabalho, dos estudos, no convívio social e certamente nas relações humanas, né, nas relações interpessoais, nas relações comerciais. Então isso é muito importante a gente poder pensar. Quando você pega esse texto e vai analisar a bibliografia, as referências bibliográficas, vai ter clássicos, né? Tanto da área de organizacional, como também vai ter clássicos da história e da sociologia brasileira, né? Então você vai ter textos ali como Roberto da Mata, né? Carnaval, Malandros e Heróis, O que faz o Brasil, Brasil, que é um livro de antropologia do Roberto da Mata, Da Horda ao Estado, Eugênio Henriques, né? Tem um texto do Sigmund Freud na área de psicanálise, Casagrande e Senzala, que é um livro da historiografia brasileira, embora já tenha outras interpretações, já tem outros olhares em torno dessa historiografia brasileira, que foi no primeiro momento, trouxe importantes contribuições, mas que tem um olhar muito marcado, inclusive a presença de certos preconceitos, né? Clifford Geertz, que é da antropologia, né? Interpretação da cultura. Sérgio Buarque de Holanda, outro clássico também, né? Da Raízes do Brasil. Caio Prado Júnior, Formação do Brasil Contemporâneo. Tem 2 livros do Mota, né? Cultura Nacional e Cultura Organizacional. Darcy Ribeiro, O Povo Brasileiro. Higgs, né? Ecologia da Administração Pública. Então tem vários livros que nos ajudam a pensar essa temática, né? Ramos, né? Administração e o contexto brasileiro. E ele começa ali, quando ele fala em jeitinho brasileiro, ele começa falando a respeito de uma situação de uma pessoa que tinha conseguido um emprego através de uma indicação tal, e tinha perdido ou estava sem a carteira de trabalho e foi até o setor responsável por isso, e ia levar muito tempo, deu um jeitinho, conversou para poder conseguir então esse material, que é uma prática bastante comum, né, no Brasil, em algumas regiões mais, em outras menos, mas é uma prática do chamado jeitinho de tentar burlar as regras. Então é uma prática bastante comum no Brasil, essa de tentar driblar ou contornar as regras estabelecidas, ou conseguir isso através de favores, apadrinhamento, né? Então isso é uma prática bastante comum, mas que nos países desenvolvidos, nos países que têm uma maior lisura e ética, prezam mais pela lisura e pela ética, já é um outro contexto, chega a ser ofensivo, né? Então existe até punições mais restritas, né? Então já que no Brasil existe essa cultura de querer colocar, né, atravessar os interesses, né, pessoais atravessando os interesses coletivos, enquanto numa nação, uma sociedade organizada, uma sociedade mais devidamente que prima por valores éticos e morais além do discurso, que é a prática bastante no Brasil, que a ética, a responsabilidade social, muitas das vezes são apenas palavras bonitas jogadas ao vento, mas que nem sempre conseguem ser praticadas. Embora há que se reconhecer que há empresas que prezam por esses valores e que vão fazer de tudo para que isso venha a ser estabelecido. Mas não é sempre que a gente consegue encontrar esse tipo de comportamento, e às vezes até governos municipais, estaduais, até federais, até governo federal em algumas gestões tem essa questão do favor, essa questão de misturar, né, os interesses pessoais
com o coletivo e ferir o princípio da administração pública da impessoalidade. Então, a impessoalidade ela é um princípio da administração pública que deve ser respeitado sempre em tudo aquilo que é feito, né? Tem aqui um trecho que ele fala que no Brasil os interesses pessoais são tidos como mais importantes do que os do conjunto da sociedade, ocasionando falta de coesão da vida social brasileira. Então realmente é isso, no Brasil acaba sendo um grande cada um por si, Deus por todos. E não deveria ser assim. Então questões como altruísmo, solidariedade, nem sempre elas vão estar ocorrendo de uma maneira cotidiana, e quando acontecem coisas assim dessa natureza, é algo que vira capa de jornal, manchete de revista, entrevista no noticiário televisivo, quando deveria ser uma prática comum. E aqui no texto ele vai discutir, vai fazer um passeio pela história do Brasil, passando pelos diferentes ciclos, né, da cana-de-açúcar, mineração, café, o tipo de sociedade que foi estabelecida, a formação do patriarcado, né, os interesses, né, das elites, que foram então se perpetuando ao longo do tempo, né, como forma de controlar e dominar a população com poder, né? Não só através da questão física, mas também a questão do poder, né? Da caneta, da influência, da terra, da riqueza. Em 1850 foi feita a Lei de Terras no Brasil, onde nobres, né, ganharam quilômetros e quilômetros de terra sem ter feito nada por isso, né? Se a gente fosse pensar na questão de meritocracia, né? O único mérito que eles teriam aí seria o nascimento nobre, né, numa família que teria recebido o título de nobreza do governo português, e isso então, o simples fato de ter nascido numa família nobre já iria garantir quilômetros e quilômetros de hectares de terra. Então, é um negócio que faz a gente pensar a origem das desigualdades sociais no Brasil, porque acaba sendo uma grande injustiça, né? Enquanto ganhou quilômetros e quilômetros de terra, né, da coroa portuguesa, após a escravidão teve pessoas que praticamente saíram com a roupa do corpo, e não tem como querer que esses dois vão competir em igualdade de condições, porque é impossível. A discrepância é muito grande, não tem como haver essa concorrência, né? E falei também que o jeitinho brasileiro é o genuíno processo de atingir objetivos a respeito das leis, né? Então, a despeito das leis, as pessoas dão um jeito de conseguir aquilo que desejam, né? Também vai falar sobre aquela questão da carteirada, né? Aquela questão que tem muito forte aqui na cultura brasileira. Você sabe com quem você está falando? É algo bastante comum, especialmente no judiciário, né? Essa prática no poder judiciário, ela é bastante comum, né? Você sabe com quem que você está falando? Ou então quero falar com o seu superior, e ele pega ali um caso, né, se não me engano, no texto fala de um coronel que tinha burlado uma lei de trânsito, e ele acaba então, como era um subalterno, a situação acaba sofrendo uma invertida, né? Também fala sobre a questão da pessoalidade, né? Então, por isso que eu já falei ainda há pouco, e na Constituição faz questão de prezar pelo princípio da impessoalidade, é um princípio da administração pública, justamente para que não haja essa mistura de interesses privados com interesse público. Então, o interesse público deve ser preservado sempre acima do privado. Mas não é isso que a gente acaba vendo na prática, porque as pessoas às vezes querem colocar os interesses pessoais e individuais acima do coletivo, e é um problema bastante complicado, essa realidade que a gente tem aqui no Brasil, né? E ele fala que o jeitinho brasileiro, né? Então é um jeito, né, que foi criado para alcançar, a despeito das leis, das normas e das regras, de uma maneira contrária, conseguir alcançar essas coisas, né? E ele fala que é diferente da corrupção, né? Ele faz a comparação com a corrupção, que no Brasil existe todo um asco, um desdém, toda uma revolta, né, em relação à corrupção, mas às vezes, em alguns casos, aqueles que mais vociferam contra a corrupção no seu cotidiano têm pequenos gestos corruptos, como pequenos, entre aspas também, né? Como sonegação fiscal, evasão de divisa, enfim, atitudes, né? Formas de querer driblar a lei, de desrespeitar a lei de trânsito, furar fila
e, no entanto, exigem um Estado, né, que seja perfeito, entre aspas, mas que na prática nem todos conseguem. É claro que não dá para botar todo mundo na mesma sacola, não dá para botar todo mundo no mesmo nível, porque nós temos pessoas extremamente éticas na sociedade, extremamente corretas, mas, paralelo a isso, né, corre também a chamada do culto, desse jeitinho, né? Como, por exemplo, a pessoa encontrar uma maleta com dinheiro, né? Vira manchete do Jornal Nacional, né? Vira um feito extraordinário. Enquanto em outras sociedades teria um outro peso, seria algo mais ou menos cotidiano, principalmente porque as pessoas já têm um padrão de vida social onde têm acesso a tudo. Boa alimentação, uma boa casa, trabalho, acesso à saúde, educação, trabalho digno. Então todas as pessoas vão ter, ou a grande maioria da sociedade vai ter acesso a uma vida digna, porque não acontece no Brasil, que a grande maioria não tem acesso a isso. E a consequência disso acaba sendo o aumento da pobreza e da violência, porque a violência é prima irmã da pobreza e da desigualdade social. Por que na Holanda tem presídios que estão fechando por falta de demanda? Porque na Holanda tem um IDH elevado, elevado grau de instrução, e além disso as pessoas têm uma condição de vida digna, né? Então, com isso, a criminalidade acaba não encontrando espaço para se desenvolver. A precariedade e a própria violência, e com isso acaba fechando presídios, né, em virtude porque não tem demanda, não tem crime. Eu vi a reportagem sobre um presídio que fechou, que tinha 10 anos que não tinha um crime em uma cidade na Holanda. Então a gente olha para a sociedade brasileira, não só no Brasil, mas como a América Latina, como por exemplo um país muito semelhante aos nossos dramas sociais é o México, que tamanha a violência, tamanha a pobreza e a desigualdade social, que acaba sendo o detonador disso tudo. Agora, o que interessa para nós pensarmos aqui, a gente já está mais ou menos do meio para o final, é a gente pensar também que até mesmo as empresas multinacionais e transnacionais, quando elas vêm para o Brasil, elas acabam também trazendo seus valores, né? Acabam trazendo muito de si, da sua cultura, e vão buscar se adaptar no território brasileiro, fazendo as devidas adequações. Porque qualquer empresa estrangeira, dos Estados Unidos, do Japão, da Coreia, eles não vão conseguir implementar 100% daquilo que existe no país deles. Vão trazer os métodos, as técnicas, os processos, mas vai ter que ter uma mediação, vão ter que dialogar com a cultura local. E também que vai prezar também a mão de obra mais barata, né? E com isso faz com que o capital viaje pelos diferentes países emergentes. Então, e também a questão política, também a instabilidade política ou a estabilidade política faz com que uma empresa fixe no país. A questão da moeda, inflação, incentivos fiscais. Então isso faz com que o capital ele viaje, as empresas se instalem, porque uma empresa, vamos dizer, britânica ou holandesa, a questão trabalhista e fiscal no país dele acaba sendo muito diferente. Então por isso que ele acaba, em alguns casos, se instalando no chamado antigo terceiro mundo, que é um conceito da década de 80 e que hoje se fala em países emergentes ou em desenvolvimento, né? Que tem características bastante semelhantes. E para a gente poder fechar e concluir, tem alguns pontos desse controle social que eu gostaria de compartilhar, que é o controle organizacional, que tem a ver com a máquina burocrática, o controle de resultados, que é a competição econômica, controle ideológico, que é a manifestação de adesão, controle do amor, que tem a ver com a questão de persuasão, a questão da maneira como se vai conseguir as coisas através da sedução também, que são chamados jogo de poder, controle de saturação, que é o que é repetido muitas vezes no discurso que vai sendo introduzido, e o controle pela dissuasão, que é o aparelho de intervenção, que muitas das vezes o Estado faz esse tipo de intervenção. E esses são conceitos do Eugene Henriquez, do livro Da Horda ao Estado, Psicanálise do Vínculo Social. Então, esses é importante a leitura desse texto de uma maneira detalhada para que vocês se atenham aos detalhes, para que a gente possa ter uma discussão, né? Tem vários pontos, por exemplo, a palavra sedução, os jogos de poder. Então, tem muitas coisas que nos fazem pensar e analisar profundamente esse texto. Então, gostaria que vocês lessem com mais atenção
e fossem visitar lá as referências no final, vários livros, né? Que eu falei, do Roberto da Mata, livros que tem a ver, o do Sérgio Buarque de Holanda e tantos outros. Hoje tem o Gessé Souza, né? Que fala sobre a elite do atraso, subcidadania brasileira, que o Gessé traz um outro olhar para a sociedade brasileira que nos faz, então, agregar e pensar a respeito disso, né? E é importante, então, tudo aquilo que vem a complementar e dialogar esse pensamento acaba sendo bastante importante. Então, uma boa leitura do texto, e o meu vídeo aqui é mais no sentido de passar as ideias centrais e incentivar que a gente venha pensar e estar problematizando e que vocês venham, então, a se apropriar desses conhecimentos presentes nessa obra.